Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que se mexe aqui, ó, de forma simples e prática nesse respirador, tá? Vamos lá, acompanha aí. Bom pessoal, nós estamos falando desse respirador, tá? Dessa marca aqui, o IX35, fica bem tranquilo, bem fácil de mexer, touchscreen. Ele aqui no momento está na tela de espera, aguardando aqui o nosso pulmãozinho de teste, tá? Então vamos lá pessoal. Para a gente iniciar a ventilação, como o próprio sistema já deixa selecionado, você pode ou clicar direto ou clicar aqui e confirmar. Ó, então vou começar por aqui, ó. Confirmei, tá? Então vamos lá. Bom, configurando, tocando nessa parte da tela, você consegue dispor dos modos ventilatórios ao qual você tem no seu respirador e precisa utilizar. Ó, volume controlado, pressão controlada. Então, supondo que eu resolva ventilar em volume controlado. Então, trabalhei volume, próximo, tá? Aqui os parâmetros, mais uma vez eu posso ajustar girando, confirmando, ó, cliquei, e aí ó, aumentando a FO2. Então, quando a gente vai admitir o paciente, o ideal, o paciente está chegando no tubo, o ideal é 100%, né, galera? O volume é pelo peso, então a gente determina esse volume aqui pelo peso. Então, assim, um paciente que já tem uma doença de parênquima, um pulmão duro, ele precisa menos ar e exalar mais o ar que está lá dentro, que provavelmente levou à falha dele. Estou falando, por exemplo, de um DPOC, tá? Então, entre 6, 7, 8 vezes o peso do paciente, eu vou escolher um 6 vezes o peso do paciente. Então, se eu tenho um paciente de 50 quilos, 6 vezes 5, 30. Então, eu colocarei aqui 300 ml, 6 vezes 5, 30, seria correspondente como a gente começaria. A frequência respiratória, ela vai variar entre 12 e 20 iniciais para começar, tá? Pensando no DPOC, frequências respiratórias mais baixas fazem com que o tempo de exalação se torne maior e isso facilita melhorar o dióxido de carbono, o CO2 desse paciente que vai estar elevado. A PIPzinho, como eu falei, ó, pode ser direto aqui ou nesse botão redondo. A PIP, a gente, depois de uma vez entubado, o ideal é que a gente ventile de 8 a 10 para não causar nenhuma repercussão hemodinâmica. Obviamente, para iniciar a ventilação, o ideal 8, para a gente começar. Sensibilidade a fluxo. A sensibilidade a fluxo veio da pediatria neonatal. Ela é a sensibilidade que a válvula aqui na lateral dispõe de resistência para iniciar a fase inspiratória, ou seja, o paciente tem que gerar um movimento de ar, de fluxo aqui, de 2 litros por minuto, para abrir a válvula e disparar esse volume, com essa frequência, com essa PIP. Então, o ideal é que a gente fique aí na admissão do paciente de 2 a 3, tá? O fluxo, como a gente está ventilando no modo volumétrico, gente, a gente sabe que no modo VCV a gente ventila volume e com fluxo, principalmente no IX5. Então, a gente sabe que o fluxo, o ideal é de 40 a 60. Nesses pacientes DPOCs, com doença de parênquima, doença de retenção do ar, que acumula o dióxido de carbono, eles precisam de um fluxo mais rápido para fazer um tempo INS pequeno e, inversamente, um tempo EIS maior. Então, para DPOC, por exemplo, um fluxo de 50, 60 seria o ideal para a gente pensar em começar, tá? Então, para a gente fazer cálculo, essas coisas, a gente acaba até jogando um fluxo mais lento para poder diminuir o fluxo turbilionar, então de 30. Mas o ideal mesmo é que a gente ventile de 40 a 60, sabendo que a indicação de 40 para aquela vovozinha que você precisa expandir o pulmão, para aquele pós-operatório cirurgia cardíaca, para aquele pós-operatório cirurgia abdominal, que tem o pulmão bom, você precisa expandir. Então você aqui faz um fluxo mais lento, fazendo um tempo de preenchimento alveolar maior, tá? E esse nosso respirador, ele nos permite controlar o tipo de onda, porque antigamente o modo VCV era baseado só no modo de onda de fluxo quadrado. Hoje a gente tem a opção de fazer desacelerado. Qual é a vantagem? A vantagem é que na onda de fluxo quadrado,
ele vai fazer o 300 durante todo esse platô aqui em cima, causando o que? A pressão de pico do início ao fim da INS. Aqui não, aqui ele vai fazer uma pressão de pico nos primeiros milissegundos e ele vai continuar entrando o ar dentro dos alvéolos, porém caindo o nível de pressão pulmonar. Então a onda desacelerada, ela se torna mais fisiológica, menos agressiva. Então assim a gente consegue dar o passo inicial ao modo de adaptação do paciente de admissão. E aí aqui vem os parâmetros de alarme, né? A gente sabe que a pressão de pico, a pressão máxima, ela deve trabalhar em torno de 40. Paciente que tem um parênquima um pouco mais duro, a gente aceita um pouquinho mais, tá? A pressão máxima, tá bom? O volume minuto, ele deve ser calculado, como eu falei, de 6 a 8. Então, se eu coloco um alarme de 6, se eu estou calculando um volume minuto para o meu paciente de 6, então a metade eu vou colocar de alarme mínimo. Caso ele não faça esses 3 ml por quilograma peso, o meu sistema pressórico vai alarmar e aí eu vou entender o que está acontecendo. E a mesma coisa é quando a gente trabalha com volume minuto elevado. Se eu estou trabalhando com 6, eu não quero que esse paciente faça um grande volume. Então, se eu estou ali ventilando com 6, né, calculado, eu vou colocar aqui no máximo o dobro. Algumas pessoas trabalham com um pouco mais, tá? Mas máximo com o dobro. Aqui é o alarme de volume mínimo, caso perca volume, né, por vazamento, despressurização, perda de volume no sistema, você tem como gerar um mínimo, por exemplo, eu quero que faça um mínimo de 200 ml. Caso ele não consiga garantir essa entrada, ele vai alarmar. E a mesma coisa é com o máximo, volume máximo, a gente não quer que ele permita um volume muito grande. Então, se ele está ventilando lá com os 500 ml, eu vou permitir um máximo de 800. Frequência respiratória, máxima e mínima, a gente sabe que o ideal é não ficar hiperventilando o paciente, permitindo. E nos alarmes de mais alarme, a gente tem aqui o alarme máximo e mínimo de FO2, tá? E aí, ó, aplicou, esse paciente está lá, ventilando no modo VCV. Ah, mas aí eu quero mudar para o modo PCV. Então, eu venho aqui durante a ventilação, clico aqui na janelinha, mudo aqui para PC, próximo, e a mesma coisa eu vou fazer aqui. Só que quando eu passo para pressão, eu vou dar pressão e não mais o ar, volume. E aí, se eu dou pressão, eu não dou também fluxo, eu dou tempo expiratório. E quanto que é o tempo? O normal para iniciar é de 0,8 a 1,2. E quando que eu vou aumentar o tempo índice e quando que eu vou trabalhar com tempos índices mais baixos? Bom, lembrando do DPOC, ele precisa aumentar o tempo ex. Então, se eu boto o tempo índice mais baixo, eu permito um tempo ex inversamente maior que vai ajudar esse paciente. Na questão da pressão, inicialmente podemos começar com 20 e checando, uma vez aqui, ó, dei ok para tudo certinho, a gente vai checar o volume que aquele 20 de pressão que eu dei aqui, o volume que ele está gerando. Ah, é um volume pequeno, então eu posso aumentar devagar, tá? E observando como que esse paciente vai se comportar em relação a distensibilidade, ou seja, a complacência relacionada a essa pressão imposta. Bom, gente, então, aqui nós estamos no modo controlado, mandatório, né, que requer frequência respiratória, por isso que a gente chama de mandatório. Temos ele aqui, os modos volume e pressão, que eu expliquei, tá? Volume e pressão. Nesse respirador a gente tem modos combinados, mas a ideia nossa aqui é falar da forma mais simples, que é volume e pressão, para dar início aí à ventilação mecânica. E aí nos próximos vídeos a gente vai falando de modos combinados e modos espontâneos também. Espero que tenham gostado